Fala galera, estamos então na época de The Ones Who Live, simplesmente o primeiro episódio, com aquela estreia espetacular. Eu acho que é o episódio que tá com maior aprovação, assim ó, de muito tempo, tá? E isso aprovação eu tô falando já em relação à crítica, especialmente ao público que somos nós, né galera? É nós, os espectadores aqui, que simplesmente estamos há praticamente 14 anos acompanhando esses personagens e tudo mais. E galera, pô, esse episódio, a aprovação dele é tão grande, como eu acabei de falar assim, pô, cara, não me lembro qual episódio de tanto tempo, entendeu? Que tem, assim, querendo ou não, um aspecto de como tá sendo contada essa história de uma maneira que agrade essa grande parcela do público, entendeu? Isso também, ao mesmo tempo, traz para esse primeiro episódio um contexto que vai ser uma grande questão pra gente nessas próximas 5 semanas que a gente vai ter. E essas semanas, entendeu? A gente vai poder ir sempre para um lado ou para outro do argumento, da teoria, ou até de uma coisa chamada esperança, entendeu? Porque qual é o assunto desse vídeo, galera? O que acontece no primeiro episódio, tá? E a morte final que existe do Okafor ali, com a importância tal que ele tem no episódio, que é algo muito bem construído pra gente realmente ter essa surpresa gigantesca naqueles momentos finais do episódio com o que acontece com o ataque e com a morte do personagem ali. Um personagem com algo muito próximo de ter uma relevância gigantesca para o Rick Grimes, para tudo que ele vai fazer e tudo que ele acabou de decidir e tudo que ele acabou de deixar, né, para trás em relação à sua vida, suas tentativas e tudo mais. E aquilo ali é feito justamente para o que também nós, espectadores, assim, ó, colocar algo que as críticas, né, da galera americana que já tinha assistido aos 4 primeiros episódios tinha pontuado já, tá? Todo mundo tá em perigo. Todo mundo tá em perigo e acredito que os próximos episódios eles vão refletir isso ainda mais, tá? E daí chega nessa grande questão. E se Rick Grimes ou Michonne morrerem no momento final que a gente tiver, no momento derradeiro que a gente tiver de encerramento de The Ones Who Live, entendeu? E que o aspecto todo de realmente ser um evento de 6 episódios ou que está sendo falado desde do ano passado, com as gravações de The Ones Who Live e tudo mais, que seria realmente o encerramento. Esses dois atores voltaram para fazer esses 6 episódios para complementar a história e concluir a história desses personagens do universo de Walking Dead por completo, então que a gente não vai ver eles posteriormente, seja com uma grande morte, entendeu? Seja de um ou de outro personagem nesses momentos derradeiros, momentos finais ali. Porque a complexidade toda, tá? Do que está sendo imposto pelo CRM em relação às tentativas do Rick Grimes de uma fuga, e também se a gente começar a pegar em relação ao que aconteceu em World Beyond, tá? Que, cara, tem vários detalhes que eu vou preparar um vídeo para amanhã, assim, ó, com easter eggs que a gente tem em relação ao episódio de estreia de The Ones Who Live, em relação à história que a gente conheceu de 2 temporadas lá de World Beyond, por causa dessa diferença do que está sendo mostrado, que é o conhecimento do grande público, né, de quem está ali vivendo na comunidade, né, e o que também tem em volta de estar na comunidade, uma comunidade em segredo, do porquê que está em segredo, e do que estava acontecendo realmente na ponta da lâmina, através da Elizabeth e através da Jax, né, sempre a mando do General Bill. Então, esse aspecto todo também vai ser muito importante para a gente aumentar ainda mais esse contexto todo político e militar entre a comunidade cívica e o CRM, né? E galera, tudo isso, esse momento de aumentar a escala de tudo que está acontecendo, mostra pra gente o quê? Cara, o CRM, ele tem sim coisas ali que não são abertas para o público, né? Para as pessoas ali colocadas na República Cívica. E muitos segredos, inclusive, são guardados para os próprios militares que fazem parte ali do CRM. Isso tudo coloca pra gente o quê? As punições, é obviamente que elas acontecem, entendeu? Se nenhuma tentativa de fuga teve realmente sucesso, o que aconteceu com outros que tentaram fazer algo ou outros que tentaram fazer insurreição? O que aconteceu, inclusive, com o grupo comandado lá por Iris e Hope e tudo mais? O que aconteceu com aquele grupo lá? Será que a gente vai ter uma resposta também sobre, né, a maneira como acaba toda a parte de junção daqueles personagens lá na história de Ouro Beyond, entendeu? Se eles encontraram alguém nesse caminho, se
eles pelo menos serão citados, ou se pelo menos aquele grupo, aquele núcleo, aquele foco, entendeu? De uma insurreição acontecendo ali, pode ser citada e pode já ser colocado que aconteceu sim uma consequência para aqueles personagens e tudo mais, para aquele grupo por completo, entendeu? Que vai levar o quê? Cara, esse processo todo de insurreição pode ter um grande sacrifício, mas um grande sacrifício, seja de Rick ou seja de Michonne. E esse grande sacrifício, obviamente, que traria sim essa consequência toda fatal da gente, para um poder fugir, o outro acabar, né, tendo que sacrificar e tudo mais. E isso, galera, pô, é um problema assim, ó, gravíssimo, gravíssimo, porque narrativamente isso já está sendo colocado desde o primeiro episódio. Narrativamente, desde o primeiro episódio, a gente já entende que qualquer um ali está a perigo. Narrativamente, a gente entende que esse grande perigo existente colocado pelo CRM, entendeu? As baixas, elas vão acontecer sem dó, sem dó. E The Ones Who Live, quanto série, tá colocando que qualquer personagem pode sim ter uma consequência fatal. Qualquer personagem. E essa importância também que a morte do Okafor ganha com os acontecimentos, né, do ataque ao helicóptero lá e tudo mais. Então, galera, pô, sabe, a gente esperou tanto tempo para ver o retorno de Rick, a gente esperou tanto tempo para ver o retorno da Michonne, que era algo até que não era tão esperado, porque, né, a Danai Gurira, ela foi, teve o contrato dela com a Disney, teria inclusive, né, a série que para mim não vai mais existir, porque não se teve mais notícias sobre isso, simplesmente, né, e como os planos todos da Marvel em relação à Disney Plus também mudam constantemente, teria uma série sobre as guerreiras de Wakanda dentro do Disney Plus, e uma das personagens principais dessa série seria a personagem da Danai Gurira lá de Wakanda, de Pantera Negra e tudo mais. Então, esse contrato todo, também com essas modificações que aconteceram, tornou essa possibilidade da Danai Gurira, além, obviamente, desse interesse, do carinho, do amor que ela tem pelo personagem, pelo universo da Walking Dead, que ela pudesse retornar e estar junto dessa história aqui também. Se for realmente, galera, pô, uma história muito bem fechada, muito bem contada, onde esse sacrifício, que de novo, repetindo, tá? As indicações estão colocadas já desde o primeiro episódio, entendeu? Que tudo ali está realmente a perigo, tudo pode acontecer realmente nessa história. E acredito que isso vai aumentar de gravidade, entendeu? Isso vai aumentar essa escala por completo. Se for realmente para um desses personagens ter esse fim, tá tudo muito bem já, querendo ou não, desenhado para um caminho para que isso possa acontecer. Eu, quanto fã desse universo The Walking Dead por completo, que tanto esperei, aquela coisa toda, pô, domingo na nossa parte de eu e o Henrique estarmos juntos com todos vocês, aqui ó, fazermos nossa primeira live de The Ones Who Live, e galera, foi um momento tão especial que foi a primeira live que a gente teve o personagem do Rick Grimes aparecendo com algo inédito pra gente poder comentar. A gente poder, sabe, apreciar e teorizar com algo inédito do personagem que a gente tinha acabado de ver no mesmo dia. Então, o quão importância e quão especial é esse retorno de Rick e de Michonne pro nosso convívio, entendeu? Com algo inédito, com uma história, né, de continuidade para que a gente possa assistir, que a gente possa, né, argumentar, que a gente possa debater, que a gente pode concordar, que a gente pode discordar, que a gente pode estar juntos, cara, vivendo esse momento por completo, né? Se realmente tiver uma história que faça sentido, cara, por mais doloroso que seja, a gente não ter essas possibilidades de, primeiro, ver o reencontro desses personagens, tá? Com aqueles outros personagens tão queridos e tão buscados. Por exemplo, a gente sabe muito bem que voltar lá para o reencontro de Jude e de Rick Jr., isso em relação a Michonne, né? Conhecer a sua filha agora, né, crescida, né, praticamente ali, pô, uma adolescente para uma vida adulta ali, do Rick em relação a Jude, algo que, né, a gente já conversou bastante sobre o desenho do celular lá, mas algo que ele não faz a menor ideia de como está a Jude, como pode estar a Jude nesse momento. Acredito até isso, cara, tem que ser aproveitado em diálogo entre o Rick e a Michonne, entendeu? Algo sobre a Jude, a mulher que ela estava se tornando já no momento onde Michonne acaba deixando a Jude lá, né, sob os cuidados do Daryl e tudo mais. E, pô, falando sobre o Daryl, cara, o quanto que a gente viu o sofrimento do Daryl nas suas buscas todas, que é o momento que inclusive ele encontra ali nos episódios especiais da 10ª temporada lá, sabe, tem tanta coisa importante desse reencontro que a gente não vai ver. Em relação ao Morgan, entendeu? Galera, eu obviamente recebi do Rodrigão, recebi de uma galera também, né, durante a nossa live, durante ali o nosso grupo do Telegram, e também nos comentários do vídeo de crítica sobre
as indicações dos easter eggs que tem na apresentação já de Dons do Livro, vai ter um vídeo também específico sobre isso. Galera, tem vídeo toda semana, entendeu? Todo dia da semana, vai até, cara, assim, ó, abril. Porque simplesmente no final de março acaba Dons do Livro, cara, e em abril a gente vai entrar ainda com as consequências e repercussões de tudo que aconteceu nessa história. Então, cara, sabe, se a história realmente fizer sentido para tudo, eu acho que, por mais que doa, né, desse primeiro aspecto, a gente não ter esses reencontros, cara, vai fazer parte, né, também de tudo que tiver nesse contexto dessa história. E o segundo ponto é que a gente não veja uma continuidade desses atores representando os papéis icônicos que a gente tanto ama, entendeu? A gente não tenha, sabe, que eu não vou nem entrar nesse contexto se fosse uma segunda temporada de The Ones Who Live, não. Mas que a gente não consiga ver aquilo que a gente tanto sonha, que a gente tanto teoriza e começa a tentar juntar como que isso pode acontecer, mas o personagem está lá, o outro já está no futuro e não sei o que, cara, uma grande série spin-off com o reencontro de tantos personagens, entendeu? Que viveram, ainda estão ali, seja em Commonwealth, seja em Alexandria, sejam agora na Nova Hilltop, entendeu? Se reunindo contra esse grande inimigo em comum que é o CRM, tendo toda essa grande batalha final ali desses personagens todos nesse contexto todo colocado ali, né? Cara, esse reencontro, esse grande momento de reencontro de tantos personagens, de tantas possibilidades que poderia ter, essa também possível morte de um ou de outro, não é que ela invibiliza, entendeu? Mas ela perde muita força. Ela perde muita força se a gente não tiver Rick Grimes e Michonne reunidos para isso, entendeu? Então, esses detalhes todos, é óbvio que vai doer no meu coração, acho que vai doer no coração de muitos fãs do nosso universo The Walking Dead. Só que se a história realmente estiver muito bem contada e tiver, assim como já está colocado no primeiro episódio, entendeu? Essas consequências todas ali, deixadas bem claras, bem desenvolvidas, cara, o peso dramático não vai ser uma surpresa pra gente, como foi a morte do Okafor. Vai ser uma surpresa com um sofrimento enorme. Enorme. Mas que também, né, vai fazer parte desse contexto todo que é estar vivendo essa era de Deus livre. E eu não acredito, cara, que vai ser nem um pouco simples, fácil essa insurreição, essa tentativa de Rick Grimes e de Michonne de como conseguir escapar ali do CRM ou muito menos chegar num processo todo de derrubar. Porque esse processo todo de derrubar o CRM, entendeu? Por mais que essas duas hipóteses estejam juntas, né? Se a gente pegar a primeira teoria, cara, a grande parte de um objetivo maior de Rick Grimes e Michonne juntos é poderem retornar para os seus entes queridos. Né? Depois de se encontrarem, poderem retornar para os seus entes queridos. O segundo ponto é o derrubar o CRM, que é algo tão batido pelo personagem do Okafor para Rick Grimes e pela Thorne. Né? A gente vê esses diálogos aconteceram com o Rick, mas é o mesmo diálogo que o Okafor teve com a Thorne e a gente só não viu. Mas a gente sabe que teve por causa das conversas da Thorne junto com o Rick. Essas duas coisas, cara, são muito grandiosas, assim. Elas vão estar juntas em vários momentos a partir, sei lá, cara, terceiro, quarto episódio, entendeu? E vão até o final ali que a gente tiver de The Ones Who Live no sexto episódio. Só que derrubar o CRM, essa grande estrutura que o CRM tem, né? A última luz do mundo de esperança, aquela coisa toda, não vai ser algo que vai se resolver em 6 episódios, ou seja, pô, uma possibilidade aberta, cara, de o CRM aparecer futuramente, entendeu? E poder ter essa possibilidade de uma outra spin-off, entendeu? De reunião de personagens contra esse inimigo em comum. Pô, cara, pra mim, sabe, tá cada vez mais claro agora que a gente tem o primeiro episódio de The Ones Who Live, como isso poderia acontecer. Porque não tem como derrubar algo como o CRM, essa estrutura toda colocada, assim, de uma maneira rápida ou de outra, sem uma grande batalha e um grande movimento político, que também tem que existir de alguma forma, essas movimentações todas, né? E isso a gente vê muito bem colocado lá em World Beyond, quando a Elizabeth faz o pronunciamento dizendo o que aconteceu com o Omaha, o que tinha acontecido com o Campus Core. A gente já sabe que existe essa grande mentira, ou seja, que se a gente pegar a história colocada, né, de Commonwealth com a Connie representando, né, a opinião pública sendo colocada lá através dela para o grande público, o que estava acontecendo, essa parte também política e opinião das pessoas, da população ali,
também é algo que precisa ser utilizada para que consiga ter uma derrota e uma derrubada do CRM. Do que é o tal objetivo? Porque esse grande objetivo do CRM ainda é algo que, apenas pelo primeiro episódio ou pela parte que a gente tem já conhecido de Orbion, ainda não está claro. E acho que não vai ficar claro tão rápido assim. É algo que não vai ficar tão rápido assim, já claro para a gente entender o que é esse grande objetivo, porque é algo também que está fomentado assim nos trailers, entendeu? De uma maneira muito menos objetiva, porque o objetivo maior é sempre mostrar, né, o que está acontecendo com o Rick, com o Michonne e esse reencontro, mas é algo que está ali implícito, entendeu? E é algo que vai ser também colocado mais claro para nós, espectadores, assim. Então, galera, e se tivermos a perda de Rick Grimes e de Michonne em The Ones Who Live? Qual é a opinião de você sobre isso? Coloque abaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!